Boa noite aos queridos irmãos que estão se aproximando agora, chegando na nossa live. Boa noite a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na residência de vocês, na casa de vocês, nesse instante em que nós nos reunimos aqui na igreja com o intuito de adorar a Deus, de ouvir a sua palavra, de aprender as Escrituras. Nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, que Deus abençoe a vida de todos vocês nesta noite. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Cumprimento vocês que estão chegando agora, os irmãos que estão aqui no nosso templo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos orar sem delongas. Vamos orar e pedir a Deus a inspiração do Espírito, para que a gente possa aprender a sua palavra e sermos alimentados por ela, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós necessitamos da palavra dele, especialmente nesses dias difíceis, porque é a palavra dele que sustenta o mundo. E é o que sustentará as nossas vidas até o dia final. Vamos orar? Convido você nesse instante, aonde quer que você esteja, a fechar os teus olhos, que você acalme o seu coração aí na sua casa, e juntos oraremos. Pai Santo, nós te damos graças nesta noite por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, ó Deus, encarecidamente, pedindo a tua manifestação de graça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja nesse instante, que está reunida para adorar o Senhor. Aqueles que estão chegando, Senhor, aqui no nosso espaço, os que ficarão nas suas casas, nós oramos e entregamos todos eles nas tuas mãos, nesta noite, e pedimos que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos sustente, fortaleça as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que a tua palavra possa produzir frutos, ó Deus, em nós, e estes frutos, ó Pai, eles possam, Senhor, ser vistos, ó Deus, e o teu nome ser glorificado nesses dias, eu repito, tão difícil, Senhor, em que nós estamos sendo submetidos. Nós não imaginávamos que viveríamos uma realidade como essa já há um ano, Senhor. Mas, ó Pai, nós rendemos louvores ao Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nada escapa do controle das tuas mãos. O Senhor não foi pego, despercebido por este vírus e por todos os desdobramentos que estão acontecendo. E nós, ó Deus, nos curvamos diante de Ti, porque não obstante o Senhor ser soberano, o Senhor é amoroso, o Senhor nos ama com amor especial e nós glorificamos o Teu nome. Queremos, ó Deus, nesta noite, rogar pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito, Senhor, fale conosco, que o Teu Espírito nos inspire, nos fortaleça, tire o medo dos nossos corações, nos dê ânimo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias. Tem uma Bíblia, acho que aí na mesa de som. Convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias
no livro... Rodrigo, tá calor agora. Aqui. Não? Eu estou com calor aqui na igreja e a Josi está falando que está frio. Quem é que vai ganhar essa disputa? Certamente será ela. Queridos, eu quero convidá-los para que vocês abram no Salmo 139. Hoje estudaremos sobre os atributos de Deus a partir deste salmo e veremos o atributo da onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Eu vou repetir: o atributo da onisciência, a onipresença e a onipotência divina, tá bom? Encontrou a Bíblia, Rodrigo? Isso. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem em casa, se vocês pudessem, por gentileza, dar um feedback. Quero cumprimentar o Renato, certamente a Dona Nália, toda a família Dogado. Eu estou vendo a Rose lá de Brusque, querida irmã. Um abraço, Rose, um beijo no coração. E um abraço também para o Robson. A família Figueira está logada. Que Deus abençoe vocês em casa. Salmo de número 139. Se alguém puder escrever nos comentários, Salmo 139, para aqueles que chegarão aí na página. Hoje nós não temos a ajuda do Pedro. O Pedro está na faculdade, na universidade, e ele não está presente, portanto nós não teremos o auxílio sempre bom do Pedrinho para nos auxiliar com os comentários aí na nossa página. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia.
existia. Olha a soberania de Deus aí. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus caminhos. Não, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelaram contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não desprezam os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Este salmo, que é um dos salmos mais nobres de todo o saltério, ele fala de pelo menos 3 atributos de Deus. Na verdade, nós encontramos 4. A onisciência divina, o fato de Deus conhecer todas as coisas, a onipresença divina, a onipotência divina e a soberania divina. Hoje tentaremos ver 3 destes atributos divinos. Eu não vou explorar o Salmo, mas eles servirão de base para este estudo dos 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência, tá bom? Primeiro dos atributos, a onisciência de Deus. Vocês viram do verso 1 do Salmo até o 6º, eu vou repetir: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. A onisciência de Deus está presente aqui. O salmista fica espantado com essa doutrina, esse atributo de Deus, o fato de Deus saber todas as coisas, sobre todas as pessoas, por todo o tempo. Mas o salmista não fica só espantado com o fato de Deus saber sobre tudo, sobre todos, em todo o tempo. Mas o fato de Deus saber sobre tudo acerca dele mesmo. O pronome é bem pessoal aqui. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E de longe conheces os meus pensamentos. Que coisa terrível! Deus sabe tudo que nós fazemos. Deus sabe das nossas atividades passivas. Olha só. Quando você se senta, e as suas atividades ativas, quando você se levanta, como você anda e quando você se deita. Deus sabe do que você pensa, Deus sabe daquilo que você faz, e Deus sabe também o que você irá falar, o que eu falarei em instantes, ou daqui 10 anos, se eu estiver vivo.
Por que Deus sabe de tudo isso? Porque Ele nos sonda. E porque nós estamos cercados por Ele. Olha o verso 5. E porque a mão dele está sobre nós. Deus sabe tudo sobre o nosso passado. Deus sabe tudo sobre o nosso presente. Deus sabe tudo sobre o nosso futuro. E Deus sabe de tudo. E de eventos e de comportamentos que nós teríamos, de situações que nós não vivemos e não iríamos viver. Portanto, o futuro para Deus é tão conhecido como o passado e o presente. E eventos que nunca aconteceram não são menos reais para Ele do que o presente e o passado. Vocês querem um exemplo disto? Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, e o versículo de número 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Tiro e Sidom, jamais cidades antigas, duas cidades antigas, jamais tiveram a oportunidade de ouvir e ver o que a cidade de Corazim, Betsaida, havia visto e ouvido, isto é, o Evangelho de Jesus Cristo, e também os milagres que Jesus Cristo operou ali. Vocês podem ver como é que está a transmissão para mim, por favor? Entretanto, Jesus sabia que se as duas cidades tivessem tido a oportunidade de ver o Evangelho em ação, através dos milagres de Jesus e através da mensagem que Jesus pregava, essas cidades teriam se arrependido, teriam conhecido o amor de Deus e teriam se arrependido dos seus pecados e experimentado uma nova vida. Vamos ao versículo de número 23, para que vocês vejam. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, Sodoma tinha sido destruída há pelo menos 2000 anos antes de Jesus. E foi destruída pelos seus pecados. Olha só, Jesus está dizendo, se em Sodoma
tivesse tido a oportunidade, se os sodomitas tivessem tido a oportunidade de ver e ouvir o que vocês em Cafarnaum estão vendo e escutando, eles não teriam sido destruídos, Essa cidade teria sido preservada, teria permanecido até o dia de hoje. Quer dizer, Jesus tem conhecimento de algo que não aconteceu e como a população de uma cidade inteira teria se comportado se este evento tivesse ocorrido. Antes da gente entrar e ver como que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, que vocês guardem bem isto. Deus conhece as nossas reações e o nosso comportamento de eventos que não ocorreram sobre as nossas vidas. Como que nós iríamos reagir caso nós nos tornássemos ricos, milionários? Provavelmente nós iríamos abandonar a Deus. Deixando o orgulho crescer nos nossos corações. Se nós fôssemos miseráveis também, nós seríamos tentados a roubar, a enganar, para garantir o pão de cada dia. E Deus nos priva de uma coisa e de outra, porque Ele sabe como será o nosso comportamento. Alguém já disse que nós no céu iremos conhecer toda a história. E nós iremos agradecer muito a Deus pelas orações não respondidas. Não tanto não apenas por aquilo que Ele deu para nós, mas aquilo que Ele não deu para cada um de nós, porque Ele sabe o que iria acontecer conosco, como que seria o nosso comportamento. Deus sabe tudo sobre o nosso presente, queridos. Abram a Bíblia de vocês comigo em Hebreus 4:13. Lá no final da Bíblia, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada está escondido de Deus. Nada. Tudo está exposto diante dele. Deus sabe de cada estrela que existe no universo sideral. Ele sabe sobre cada grão de areia que há nos oceanos, nas praias. Deus sabe sobre cada átomo, cada molécula. Ele sabe sobre cada pardal que existe no mundo. Sabe quantos fios de cabelo existe na cabeça de cada pessoa? De alguns irmãos que nós temos, isso é fácil de descobrir, né? Mas a Bíblia diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele sabe das palavras que proferimos quando achamos que estamos protegidos, escondidos das pessoas.
Há um evento na Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para ver comigo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Segundo livro dos reis de Israel, 6 e 8. Vocês vão ver o poder do conhecimento de Deus. Todos encontraram? Os irmãos que estão aqui presentes? O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que é o profeta Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de quem o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Na Síria, o rei planejava atacar Israel. E em Israel, o profeta Eliseu tinha conhecimento de cada palavra que os estrategistas militares sírios planejavam fazer para atacar o povo de Deus. Nada e ninguém podem ficar escondidos do conhecimento deste Deus. Deus conhece tudo sobre o nosso passado, queridos. Tudo. Nós hesitamos tanto em falar sobre o nosso passado. Nós tentamos esconder o nosso passado. Mas Deus conhece. E Ele conhece muito bem. Mas a boa notícia para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, que confiaram em Jesus Cristo e colocaram em Jesus Cristo a única esperança na sua vida e na morte, é que Deus promete não lembrar mais dos nossos pecados que cometemos no passado. Ele conhece tudo sobre o nosso passado, mas decide não trazer mais isto à tona. E no futuro, no dia do juízo final, para aqueles que colocaram a sua esperança em Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados a Jesus Cristo, nós nunca mais seremos lembrados acerca dos nossos pecados. A função de Satanás é acusar os nossos pecados, é trazer à tona os pecados do passado. Esta é a função dele. Aliás, o seu nome significa acusador. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo, nenhuma condenação há, porque os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo, e a justiça de Jesus Cristo foi transferida para nós, de sorte que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. E acerca do futuro, pastor? Deus sabe tudo sobre o nosso futuro.
Houve um vento teológico no Brasil, há uns 10, 15 anos atrás, chamado, não foi só no Brasil, mas veio dos Estados Unidos da América, como toda teologia boa e ruim vem de lá, chamado teísmo aberto. O que é isto? Alguns pastores diziam que Deus desconhecia o futuro, que o futuro estava aberto. E isto não entra muito, não encaixa muito com a visão bíblica das Escrituras sobre o futuro de Deus, o futuro da raça humana. Deus conhece o futuro, como Ele conhece o presente e o passado. E a Bíblia dá sobejas provas sobre isto. As profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus Cristo. Quando você lê o Evangelho de Mateus, logo nos primeiros capítulos, vamos fazer isto? Abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha só. Mateus 1 e 22. Olha o que o Mateus diz sobre as profecias bíblicas. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Os profetas de Israel anunciaram com muita antecedência e com detalhes impressionantes como que seria o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Isto muito antes de Jesus nascer. Há um exemplo claro sobre isto. O profeta Isaías profetizou que um dia a Babilônia seria um grande império e teria um imperador chamado Ciro, e que a nação de Israel seria cativa, levada cativa para a Babilônia, e este Ciro nasceria, se tornaria um imperador, e através dele a nação de Israel retornaria ao seu país. Vamos ver isto. Abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 45. E o versículo de número 13. Isto aqui, queridos, há pelo menos 200 anos de antecedência deste evento que nós vamos ler. Tá bom? Eu, na minha justiça, suscitei Ciro. Deixe o dedinho de vocês marcados aí em Isaías 45 e 13 e volte para Isaías 41 e 2. É a primeira vez que Deus fala sobre este Ciro. Olha só. Isaías 41 e 2. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um
caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Aqui está Deus falando do Ciro, que ele suscita esse imperador, dá poder a este imperador, faz com que esse imperador seja poderoso no Oriente, construa um grande império. Para quê, queridos? Voltamos a Isaías 45:13. Ele reconstruirá a minha cidade. Olha que coisa linda. E libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Muito, mas muito tempo antes deste homem nascer, Deus já fala como ele será. Deus diz o nome dele. Deus fala que ele será um imperador, que vai ter grandes vitórias sobre muitas nações. Tudo isto para poder reconstruir Jerusalém e libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus volte do período da disciplina do exílio babilônico. Deus conhece o futuro. Amém? Agora, queridos, o extraordinário, e eu que peço para que você volte à sua Bíblia, Salmo 139. É que este Deus conhece tudo sobre nós. Conhece o passado, o presente e o futuro. Sabe os nossos pensamentos. Ninguém tem o poder de conhecer os seus pensamentos, a não ser Deus e você mesmo. E você é feito do mesmo material que eu sou. Nós somos pecadores. Às vezes, queridos, eu tenho pensamentos que eu paro e fico pensando como que surgiu isto em mim? Aqui na minha Bíblia, do lado, eu escrevi: o Senhor sabe quanta podridão existe em mim, e mesmo assim, o Senhor me ama. Tem um dos 10 mandamentos que é muito íntimo, a cobiça. Nasce com os olhos e se desenvolve com os pensamentos e sentimentos. Todos nós temos. Deus conhece. E mesmo assim, Ele não desiste de nós. Mesmo assim, Ele nos ama. Louvado seja o nome deste Deus bendito que se revelou a nós. Amém? A onipresença divina. Verso 7 do Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
Lá estás também. Esse mais profundo abismo na língua hebraica é Sheol. Sheol é o lugar dos mortos, reino dos mortos, o lugar onde os mortos habitam. No Novo Testamento, isso é compreendido como inferno. Se subo aos céus, é um lugar glorioso onde o Senhor está. E se porventura eu fizer a minha cama no espaço das trevas, no mundo dos mortos, no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. A presença de Deus é real no céu, lugar da sua habitação celestial, gloriosa. E a presença de Deus também é real no mundo dos mortos, no inferno. Embora a manifestação divina seja distinta desses dois lugares, mas Deus está no inferno, como também está no céu. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Não há como fugir deste Deus. Por deveras isto é relevante, porque a história humana é uma história dos seres humanos desde Adão. Desde Adão, os seres humanos estão tentando fugir de Deus, se esconder de Deus. Nós estamos tentando fugir dele, e estamos correndo em busca de encontrar algo fora dele, mas isto é impossível, pois ele está em todos os lugares. Agora, o fato dele estar em todos os lugares faz com que a gente não tente imaginá-lo ocupando espaços, porque Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico. Ele está presente em todos os lugares espiritualmente. E há um lugar onde ele está presente de uma maneira especial, que é diferente dos outros lugares, que é no meio da sua igreja. E como que Deus está presente no meio da sua igreja? Através da palavra dele e do Espírito Santo. E estando presente em todos os lugares, ele é capaz de dispensar atenção a todos os seres humanos. Mas há um grupo pelo qual a sua atenção é maior. O Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito e em verdade. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Ele é onipresente. E por último, queridos, a onipotência divina. Vamos ler versículo de número 13. Pois me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos
quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe. E no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Todos os nossos dias foram escritos por Deus. Ninguém haverá de morrer fora da hora. Ninguém nasce fora da hora. Deus planejou os nossos dias na eternidade. E Ele o fez. E este é um grande mistério da soberania divina, sem violar a nossa livre agência, sem violar as nossas ações. Quando a gente for estudar sobre a soberania de Deus, nós vamos ver isto. Deus planejou a nossa vida, determinou a nossa vida, escreveu a nossa vida. Mas é um grande mistério que Ele o fez sem violar a nossa capacidade de tomarmos as decisões e sermos responsáveis moralmente por cada uma das escolhas que nós fizemos. A onipotência divina anda de mãos dadas com a soberania de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, pessoal. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó. Volte aí, depois, antes de Salmos, livro de Jó, capítulo de número 42. E o verso de número 2, versículo 2. Jó 42 e 2. Olha o que o texto sagrado diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é um dos versos que você deve memorizar quando você se deparar com dificuldades profundas na sua vida. Guardar sempre isso na mente. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O ser onipotente. Deus pode fazer todas as coisas que estão sobre a sua ação e a sua perfeição moral. Ele pode fazer tudo, desde que este tudo esteja dentro da esfera da sua perfeição moral. Um exemplo: Deus não pode fazer algumas coisas. Há certas coisas que Deus não pode fazer. Vamos ver? Deus não pode mentir.
Deus não pode pecar. Deus não pode mudar a sua natureza. E Deus não pode mudar as exigências do seu caráter santo. O Jó diz que ele pode todas as coisas. Todas essas coisas estão dentro deste limite da sua perfeição moral, da sua santidade. Vamos ver comigo Números, livro de Números, quarto livro da Bíblia. Capítulo de número 23. Versículo de número 19. Olha o que Deus não pode fazer, ó. Todos vocês aqui no nosso espaço acharam? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Três coisas que Deus não pode fazer: mentir, mudar de ideia, prometer e não cumprir. Ok? O que mais que Deus não pode fazer? Segundo Timóteo, vamos lá para o Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 13. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, verso 13. Acompanhem comigo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode mudar a sua natureza. Ele não pode ser infiel. Ele é fiel. Mais uma coisa que Deus não pode mudar. Hebreus, depois de Timóteo, vem Tito, Filemão, e depois de Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo 6. Versículo de número 18. Outra coisa que Deus não pode fazer, você pode escrever isto na sua Bíblia. Ele fez isto para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus não pode fazer, depois de Hebreus, tem um livro da Bíblia chamado Tiago. Abram a sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 1, versículo 13, versículo 18. Tiago 1 e 13. Olha o que o Tiago diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não oferece nenhuma pedra de tropeço para ninguém. Deus prova as pessoas, visando extrair delas o que há de melhor, a sua fé. Agora Deus não tenta ninguém. Verso 18.
Verso 16, na verdade. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não pode mudar. Ok? O que Deus pode fazer então? Deus pode fazer tudo aquilo que Ele deseja e promete. E tudo aquilo que Ele deseja e promete fazer, Ele fará. Esta é a excelência da onipotência divina. Tudo o que Ele deseja e promete fazer, Ele vai fazer. Não importa o quanto isso é difícil, Ele vai fazer. Não importa o quanto isto, aos nossos olhos, pode ser impossível. Aquilo que está dentro do universo da santidade e do aspecto moral de Deus, não há impossível. Agora, como que se manifesta esse poder de Deus? Será que ele se manifesta na natureza? A Bíblia vai descrever em linguagem poética as ações de Deus na natureza. O capítulo 3 do profeta Abacuque, vamos lá ver comigo? Abacuque, tem esse livro na Bíblia, tá bom? Depois de Miqueias, depois de Naum, depois de Jonas, vem Abacuque, capítulo 3. Olha só, Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham nas suas mãos. E raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Nós imaginamos que os fenômenos da natureza, e o profeta aqui vai falar no capítulo 3 dos montes derretendo diante de Deus. Nós pensamos que isto é uma manifestação do poder de Deus. Na verdade, é uma ocultação do seu poder. Um furacão que é capaz de devastar uma região. Os raios que causam espantos. E o Brasil é um dos países com o maior número de experiências de raios e trovoadas no mundo. E eu fico espantado quando eu vejo. Nós acreditamos que esses grandes fenômenos da natureza, eles descrevem o poder de Deus, mas o Abacuque está dizendo que, na verdade, eles estão escondendo este poder. Aonde então este poder se manifesta? Abre a sua Bíblia comigo em Efésios, nós vamos terminar aqui. Efésios capítulo 1. Versículo de número 18. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o teu Deus. Não aceite uma caricatura de Deus, queridos. Não aceite
que anunciem e preguem para vocês um Deus pequeno. Não tenham também pensamentos humanos sobre Deus. Parafraseando o teólogo suíço Karl Barth, deixe que Deus seja Deus. Efésios 1:18. Olha o que Paulo ora pela igreja. Se Paulo estivesse aqui hoje, vendo a gente enfrentando este vírus, com tantos desdobramentos, os nossos medos, as nossas ansiedades, o que Paulo iria orar por nós? O que ele iria pedir para nós? Olha só o que ele pede para a igreja de Éfeso, que enfrentava um mundo também terrível, queridos. Olha o que ele pede. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. O nosso coração tem olhos. Muitos estão com seus olhos fechados. Satanás fechou os seus olhos e os impede de ver a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles que foram resgatados por Jesus tiveram seus olhos abertos, mas ainda não experimentam a visão ainda completa da glória de Deus. Então Paulo está dizendo: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Que coisa linda! A esperança da nossa vocação, do nosso chamado, o que nos espera. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Nós precisamos orar para que a gente tenha os olhos abertos e para que a gente possa enxergar a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós. Este poder extraordinário que se manifestou na criação, que se manifesta na natureza, escondendo, na verdade, o grande poder de Deus. Este grande poder está sobre os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A manifestação do poder glorioso de Deus se deu, a manifestação final, cabal, se deu na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós acreditávamos que a morte era a grande inimiga, a força mais poderosa deste mundo, mas Deus venceu a morte, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Todas as coisas. Coronavírus, o desemprego, a inflação, os governos desse mundo, todos eles estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, olha só, queridos, isto é extraordinário. O deu à igreja o mesmo poder
com que ele ressuscitou a Jesus Cristo, Deus dá à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aonde está este poder? Aonde esse poder é manifestado? Esse poder glorioso de Deus, que nós deveríamos explorar ele aqui, em estudar os Salmos, as Escrituras, para ver a manifestação gloriosa desse poder na criação do universo, naquilo que o salmista diz, na forma gloriosa com que nós somos formados. E esta manifestação cabal, que foi em Jesus Cristo, Deus deu este mesmo poder para a sua igreja. E aonde está este poder hoje, queridos? É a pergunta que eu fiz na minha vida, para mim mesmo. Por que eu não sinto este poder e eu não exerço esse poder? Deus é onisciente. Ele conhece a sua vida. E Ele conhece cada uma das suas necessidades. Creia nele. Deus é onipresente. Ele está perto de todos os que o invocam. Clame por Ele agora. Aonde você está? Deus é onipotente. Deus pode transformar a sua realidade de dor e sofrimento. Não perca a esperança. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar, queridos. Não sei se você tem algum pedido de oração para fazer. Eu gostaria que vocês orassem pelo Thomas, o meu filho, que nas últimas 48 horas tem apresentado um quadro de febre. Ele foi ao médico hoje. E eu queria que vocês orassem por ele, por favor, para que Deus pudesse curar meu filho, restaurar a sua saúde e dar forças para ele. Tá bom? Hoje, mais uma vez, o Brasil apresentou um número elevadíssimo de mortos pelo coronavírus. Não são apenas números, queridos, são pessoas. Pai que enterraram filhos, que perderam filhos, na verdade. Filhos que perderam pais. Cônjuges que são separados agora. Avós que perderam netos. Netos que perderam avós. Irmãos que perderam seus irmãos. O Brasil está diminuindo a cada dia. Vamos orar, queridos, para que Deus conceda graça a essas pessoas enlutadas. Vamos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, aos governantes do nosso país. Vamos orar para que a eficácia deste vírus diminua. Eu convido você aonde você está agora, os irmãos que estão aqui na nossa igreja e também vocês que estão em casa. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Senhor, nós clamamos pela Tua imensa graça sobre as nossas vidas neste instante, Senhor, em que experimentamos uma tristeza tão grande ao ver, Deus, números tão elevados de pessoas, de histórias,
que foram ceifadas por este vírus. Senhor, eu rogo pelo consolo do Espírito a cada família enlutada nesse instante. Oro para que a tua boa mão esteja sobre todos. Oro para que o Senhor possa dar a todos o consolo que só o Senhor pode oferecer. Oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades. Oramos, ó Deus, pelo fim da dicotomia, da divisão, das intrigas, e que os líderes da nossa nação possam se unir e trabalhar, Senhor, com sabedoria celestial para o fim desta pandemia, para o fim desta dor, desta angústia que assola essa nação. Oramos para que o Senhor nos conserve livres do contágio deste vírus. Aqueles que ainda não foram contagiados, aqueles que já foram, não tenham um novo contágio. Conserva-nos, ó Deus, conserva-nos. Oramos pelos hospitais já superlotados, os profissionais da saúde exaustos. Oramos, ó Deus, e pedimos a tua graça sobre estes homens e mulheres que estão trabalhando com afinco há um ano, Senhor. Renova suas forças, suas energias. Oramos, ó Deus, pela vida econômica desta nação. Senhor, há tanto já desemprego, a inflação, Senhor, chegando, a carestia atingindo milhares de famílias. Envia, Senhor, o teu socorro. Abençoe a nossa economia, o ministro da economia da nossa nação. Senhor, nós oramos por ele, oramos por toda a sua equipe, por sabedoria e iluminação celestial, Senhor. Oramos, ó Deus, pela igreja, para que a gente possa se curvar diante de Ti, Senhor. Confessar os nossos pecados e buscarmos o poder que o Senhor já deu à sua igreja, para que nesses dias de trevas possamos brilhar, Senhor, pregando o Teu Evangelho, expulsando demônios, curando enfermos, anunciando boas notícias a este mundo desesperado. Desperte a Tua igreja, reavive o Teu povo. Oro, Senhor, pelo meu filho nesse instante. Suplico, Senhor, pela vida do Thomas. Guarde o meu filho, Senhor. Restaure a sua saúde. Visite ele nesse instante. Eu suplico isso ao Senhor. Conserva-nos na Tua bênção. Leva-nos na Tua paz. Dá-nos da Tua graça. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que a graça preciosa do Senhor Jesus seja com você, e também o amor de Deus, a comunhão do doce Espírito Santo, com você e com a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós estaremos domingo às 19h30, ainda através da plataforma do Facebook. Ontem saiu um novo edito e nós estaremos apenas online no próximo domingo às 19h30. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.